Olá, pessoal! Bom dia a todos! E seguindo a nossa série de vídeos sobre interações medicamentosas, hoje eu vou abordar a influência da ingestão de bebidas alcoólicas sobre a ação dos fármacos. Para discutir as interações medicamentosas com o álcool, interessa saber se seu uso é ocasional ou crônico. Temos pacientes com dependência alcoólica que geralmente omitem essa informação do profissional da saúde. Tá? Então, temos que lembrar que o etanol, sob a forma de bebida alcoólica, é a substância psicoativa mais consumida no mundo. O seu uso ocasional, em pequenas quantidades, não tem grandes problemas de interação medicamentosa. O maior problema é a ingestão com sobrecarga aguda, maior consumo, então maior volume de álcool, quantidade de álcool, e o seu uso crônico e sistemático, que chamamos de alcoolismo. Nesses dois casos é que há um maior potencial de interação medicamentosas. Vamos relembrar um pouco da farmacocinética do álcool. Nesse primeiro slide, então, eu vou falar alguns pontos sobre a absorção do álcool. O álcool é uma molécula pequena, o etanol, solúvel em água, com absorção relativamente lenta no estômago e absorção mais rápida no intestino. A presença de alimentos no estômago vai retardar o esvaziamento gástrico e vai diminuir a velocidade de absorção do etanol, produzindo uma maior intensidade de efeitos. Ao contrário também, se for ingerido o álcool em jejum, com estômago vazio, vai absorver mais e produzir uma maior intensidade dos efeitos. A biodisponibilidade do etanol é em torno de 100%. Sobre a distribuição do álcool no organismo. O álcool não se liga a proteínas plasmáticas e, em função da polaridade do álcool, ele tem ampla distribuição pelos tecidos e fluidos corporais, em função da composição de água desses fluidos. Ele apresenta maiores concentrações em regiões com maior conteúdo de água, como plasma, saliva e urina, e ele também não vai se distribuir pelo tecido adiposo. O álcool atinge concentrações cerebrais semelhantes às concentrações plasmáticas. O metabolismo do álcool é hepático, envolve principalmente duas enzimas hepáticas, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase. A primeira vai metabolizar o álcool a acetaldeído, que é uma substância tóxica e carcinogênica. Depois, o acetaldeído vai se transformar em acetato através da aldeído desidrogenase. E esse acetato vai ser facilmente metabolizado em CO2 e água e vai ser eliminado. Enzimas também são envolvidas na metabolização do etanol. A catalase vai metabolizar uma pequena fração do álcool. E a CYP2E1 vai se ativar após o consumo de grande quantidade de álcool. Essa CYP2E1, em que o álcool é substrato, o álcool também é inibidor e indutor. Dependendo se for alcoolista crônico, vai ser indutor dessa enzima. E se for sobrecarga aguda, ele vai ser um inibidor. Por fim, quanto à excreção do álcool, a eliminação obedece a uma cinética de ordem zero. Então, o fígado vai metabolizar uma quantidade fixa de etanol na unidade de tempo, em torno de 10 ml por hora. Então, se, por exemplo, se o indivíduo ingeriu 40 ml, a meia-vida será de 2 horas. Para 80 ml, a meia-vida será de 4 horas. Ou seja, o fígado metaboliza uma quantidade fixa na unidade de tempo, tá? Devido à cinética de ordem zero do etanol. Como falei na introdução, para analisar as interações medicamentosas com o álcool, precisamos saber primeiro se seu uso é agudo ou crônico. As
sobrecarga aguda do álcool influencia de forma diferente da ingestão crônica do alcoolista. Os dois vão... A estimulação da secreção ácida do estômago, a maior produção de ácido clorídrico, na verdade, tanto o alcoolista quanto a ingestão aguda vai acontecer esse estímulo da produção do ácido clorídrico. Outra questão é o retardo do esvaziamento gástrico. O efeito diurético, né, inibe o hormônio antidiurético, a vasopressina. O hormônio antidiurético, que é a vasopressina. Tá? Além disso, o álcool pode desnaturar certos fármacos de natureza proteica. A inibição do metabolismo, como eu já falei, de muitos fármacos, exacerbando seus efeitos. Além disso, uma consequência importante da ingestão de álcool é que ele vai facilitar a dissolução de substâncias lipossolúveis. Então, vai levar à absorção de substâncias que, em outras circunstâncias, não seriam absorvidas. E que a dose desses fármacos foram calculados para um percentual X de absorção para levar os efeitos esperados no organismo. Aqui tem um estudo que mostra como que a ingestão de álcool aumenta a absorção de fármacos pobremente solúveis. Nesse estudo, a solubilidade aparente dos compostos analisados aumentou em até 7 vezes, em fluidos gástricos simulados contendo etanol a 20%. Aqui estão os fármacos que foram analisados: cinarizina, felodipina, griselfulvina, indometacina, indoprofeno, progesterona, terfenadina e ácido tolfenâmico. Esse aumento na solubilidade desses fármacos acarreta, então, o aumento do efeito. E aumenta, assim, a probabilidade de ocorrer eventos adversos desses medicamentos. Esse estudo, então, está disponível na rede e eu coloquei aqui a autoria deles e a revista que foi publicada. Em relação ao álcool crônico, então, o alcoolista. O álcool crônico aumenta os efeitos dos fármacos irritantes, né, da mucosa gástrica, podendo levar a hemorragias. Esse efeito também é visto na sobrecarga aguda de álcool. Ele pode ter efeito hepatotóxico e vai ter efeito aditivo com medicamentos que sejam hepatotóxicos também. Além disso, tem efeito aditivo nefrotóxico. Outra questão é que o álcool possui efeito depressor do sistema nervoso central e vai potencializar os efeitos de fármaco com essa mesma ação sobre o sistema nervoso central. E, ao contrário da ingestão aguda com sobrecarga de álcool, o alcoolismo vai acelerar o metabolismo de alguns fármacos, com a redução consequente dos efeitos desses fármacos. Por fim, aqui duas questões também importantes em relação ao alcoolismo. A primeira delas é que ele induz a tolerância cruzada com fármacos, como exemplo aqui benzodiazepínicos, barbitúricos e anestésicos. Esse efeito ocorre por adaptação do sistema nervoso central. Dessa forma, vai precisar maiores concentrações desses fármacos para produzir os efeitos. Aqui também a questão do tratamento do alcoolismo. É utilizado os benzodiazepínicos para diminuir os sintomas da abstinência alcoólica. Os benzodiazepínicos possuem essa aplicação porque eles competem pelos mesmos sítios de ação do álcool. E assim eles vão facilitar o processo controlado da abstinência sem produzir efeitos exagerados. A síndrome acetaldeídica é um dos mais conhecidos efeitos da ingestão concomitante de álcool com medicamentos. Por quê? Alguns fármacos têm a capacidade de inibir aldeído desidrogenase, causando acúmulo do acetaldeído. Esse acúmulo que vai gerar sintomas desagradáveis como ardência na face, dificuldade respiratória, náusea, vômito, queda da pressão, vertigem.
Essa reação também é conhecida como efeito de sulfiram. O disulfiram era um fármaco que era usado para tratar o alcoolismo. Ele saiu do mercado e seu efeito era o mesmo, ou seja, inibia a aldeído desidrogenase. Assim, quando o paciente ingerisse o álcool, ele ia ter os mesmos sintomas, tentando assim estimular o mesmo a abandonar o alcoolismo. Esse efeito é importante, nós vamos ver mais adiante fármacos que produzem esse efeito antabuse, por exemplo, os antibióticos. Os antibióticos, a ingestão de antibiótico, o maior problema dela é inclusive isso, produzir esse efeito antabuse, com aparecimento dessas reações adversas. Então, aqui também outros fármacos indutores de reações do tipo de sulfiram na presença de álcool. Exemplo aqui, isotretinoína, cetoconazol, sequinidazol, nitroglicerina, verapamil e assim por diante. Agora, há um conceito, a primeira fármacos junto com álcool que nós vamos ver são os antibióticos. É uma pergunta recorrente a nós farmacêuticos a questão da ingestão de álcool com antibióticos. E há um conceito entre os leigos que não deve ser utilizado bebida alcoólica durante o tratamento com antimicrobiano, porque corta o efeito do antimicrobiano, do antibiótico. Na realidade, não há na literatura o relato dessa interferência com a eficácia, com a ação do antimicrobiano. Mas são outras reações que justificam nós recomendarmos não ingerir álcool quando em uso de antibióticos. Em primeiro lugar, não parece lógico a pessoa estar sobre um tratamento de uma doença infecciosa e utilizar álcool com objetivo recreacional, principalmente pelo risco do efeito antabuse, que acabamos de falar, gerado por muitos desses antibióticos. Outra questão é que os efeitos de náuseas e vômitos que pode ser produzido pelo álcool pode diminuir a absorção do antibiótico. Outra questão é o efeito do álcool sobre o hormônio antidiurético, que vai aumentar a filtração glomerular, aumentando a excreção desse antibiótico. Por fim, também há uma relação entre o uso abusivo do álcool com suscetibilidade aumentada a infecções, porque o álcool exerce um efeito imunomodulador. Então, se o indivíduo está com alguma infecção e precisa de um sistema imunológico forte para combater essa infecção, não faz sentido o uso do álcool. Então, todos esses fatores é que, na verdade, justificam não ingerir bebidas alcoólicas com antibióticos. Bom, quanto a efeitos gastrointestinais da ingestão de álcool com anti-inflamatórios, primeiro a gente tem que considerar que o álcool aumenta a produção de ácido clorídrico estomacal. Associado a isso, se utilizar junto um anti-inflamatório não esteroidal ou corticoide, é sabido que os AINES inibem a produção de prostaglandina, que são responsáveis por estimular a secreção do muco protetor da mucosa gástrica, e dos íons bicarbonato. Além disso, tanto os AINES quanto o álcool, eles podem se difundir pelas células epiteliais do estômago e causar dano celular. O resultado disso é o efeito somatório da irritação na mucosa gástrica, podendo levar a gastrites e mesmo hemorragias gastrointestinais. Outra interação importante do álcool é com hipoglicemiantes, ou com a insulina, utilizada para controle do diabetes insulino dependente, ou também com fármacos hipoglicemiantes, como a glibenclamida. Então, a glibenclamida é um fármaco hipoglicemiante que nós sabemos usado no controle da diabetes, que pode causar como efeito adverso a hipoglicemia. A associação do álcool com a glibenclamida, principalmente em jejum,
o efeito hipoglicemiante do álcool é maior em jejum, então pode causar uma hipoglicemia acentuada. Além da glibenclamida ser um daqueles fármacos que causam o efeito antabuse. Então, os sintomas clínicos da hipoglicemia são tremores, sudorese, palpitação, palidez, tontura, confusão, irritabilidade, né? Corrigir. A hepatotoxicidade. O álcool já é conhecido, né, por ser hepatotóxico, né? Ele gera hepatite, cirrose, né? E o paracetamol tem uma questão importante associada com o álcool, porque a metabolização do paracetamol é hepática, principalmente, na verdade, por conjugação com ácido glicurônico, então pela glicuronização e por sulfatação. Só que em doses acima de 4 gramas por dia, satura essas vias principais de metabolismo do paracetamol. Então, o paracetamol vai sofrer oxidação. No caso dele ser oxidado pela CYP2E1, ele vai gerar esse metabólito hepatotóxico. E o consumo de álcool crônico, o alcoolista crônico, ele é um indutor da CYP2E1. A consequência disso é que em alcoolista crônico, então, ocorre a formação aumentada desse metabólito hepatotóxico, podendo ocorrer hepatite medicamentosa, com aqui os sintomas descritos nesse quadro. Isso é relevante porque vocês sabem que o paracetamol é um dos analgésicos antipiréticos mais utilizados no Brasil e no mundo inteiro. Tá? Então, essa interação é relevante. Outra questão em relação ainda à hepatotoxicidade é o nimesulide. O nimesulide eu já falei sobre interações graves no vídeo anterior, que é um medicamento que possui elevada toxicidade ao fígado, que pode ser grave e fatal. Inclusive, alguns pacientes necessitaram de transplante de fígado devido ao uso. A verdade é que a venda de nimesulida foi proibida em diversos países. Em alguns países, como os Estados Unidos, nunca foi autorizado o uso desse medicamento. Isso, associado ao álcool, que também está relacionado a diversos tipos de lesões hepáticas, vai gerar um efeito hepatotóxico somatório. Então, talvez possa, é muito provável essa interação que possa gerar lesão hepática induzida por medicamentos, também chamada de hepatite medicamentosa, em que os sintomas são iniciais icterícia, anorexia, náuseas, vômitos, dor epigástrica, urina escura, hipercolia fecal. Tá? Então, o farmacêutico deve estar atento a esse tipo de interação e a esses sintomas que pode estar associado ao uso de nimesulida, caso seja um paciente alcoolista. Ainda em termos de hepatotoxicidade, todos os medicamentos com potencial hepatotóxico, a recomendação é não ser ingerida com álcool. Temos exemplos aqui, eu trouxe só 4 medicamentos que são potencialmente hepatotóxicos, como clorpromazina, metotrexato, fenitoína. Tá? Esses medicamentos vão ter efeito somatório com álcool e o risco de lesão hepática induzida por fármacos, que é a hepatite medicamentosa, é grande. Os sintomas são os mesmos que eu falei no slide anterior, né? Então, sempre que precisar tratamento, terapia com um medicamento potencialmente hepatotóxico, deve ter a orientação de não ingerir álcool durante esse tratamento. Um efeito clássico e já conhecido nosso do álcool é a depressão sobre o sistema nervoso central. Então, o uso de álcool
associado a benzodiazepínicos, vai ocorrer uma depressão aditiva ou sinérgica do sistema nervoso central. O risco dessa interação é altamente provável e os sintomas clínicos são letargia, sedação, sonolência, sonolência excessiva, confusão mental. Então, pacientes em uso de benzodiazepínicos também têm que ser alertados para não ingerir bebidas alcoólicas. Mais uma interação adversa importante do álcool é o efeito hipotensor aditivo quando usado com beta-bloqueadores. Essa associação pode causar hipotensão ortostática, diminuição também do estado de alerta e é recomendado moderação no consumo de álcool de pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores. Por fim, um efeito adverso também relevante do álcool com fármacos é que o álcool pode aumentar o potencial de toxicidade renal de fármacos como os imunossupressores, cloroquina, alguns aminoglicosídeos como gentamicina, amicacina, e a recomendação também é não ingerir álcool. No caso de alcoolistas crônicos em que não se tem certeza da abstinência alcoólica, o clínico vai ter que monitorar a função renal desse paciente. Então, concluindo, vamos retomar o cuidado que o farmacêutico vai ter que ter em relação ao álcool. Principalmente, então, em primeiro lugar, que o álcool potencializa a ação de depressores do sistema nervoso central. Depois, lembrar do efeito antabuse, que o álcool causa principalmente com fármacos nitrogenados. Lembrar também do efeito irritativo sobre a mucosa gástrica. Considerar a hepatotoxicidade do álcool, então, com medicamentos potencialmente hepatotóxicos. Também lembrar dessa hepatite grave induzida por álcools, que pode inibir a capacidade de metabolizar outros fármacos, né? Fármacos de uso concomitante. E o efeito hipoglicêmico do álcool, principalmente quando ele for ingerido em jejum. O farmacêutico, então, vai ter que conhecer quais as interações entre o álcool e os fármacos podem gerar danos ao paciente. E, além disso, devemos lembrar que os pacientes alcoolistas crônicos tendem a omitir essa informação. Nesses casos, o farmacêutico pode utilizar instrumentos validados para a detecção de problemas relacionados ao álcool, como, por exemplo, essa estratégia de anamnese aqui, que é um questionário validado, que é o CAGE, por exemplo, né, que consegue detectar se esse paciente é alcoolista crônico. Os pacientes polimedicados em uso de vários medicamentos devem ser desestimulados a consumir álcool. E os pacientes que apresentarem problemas relacionados a medicamentos suspeitos de serem ocasionados pela interação entre álcool e fármacos, deve ser realizado, então, o encaminhamento médico para a avaliação desse paciente pelo clínico responsável. Finalizando esse vídeo, eu deixo as principais referências que eu usei para preparar esse material para vocês. E o próximo vídeo vai ser, então, o manejo farmacêutico das interações medicamentosas, para nós encerrarmos essa série sobre as interações medicamentosas. Grande abraço para vocês e ficamos por aqui.